Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Cleide Tirana Nunes Possamay, coordenadora dos cursos de Ciências Contábeis e Gestão Financeira. Venho, por meio deste vídeo, apresentar a vocês as etapas de construção de um artigo científico, conhecido na Uniaselv como paper. Olá, eu sou a professora Kátia e vou te ajudar com algumas dicas para a elaboração do seu paper. Lembre-se, você é o principal responsável pela construção do seu conhecimento, mas essas dicas podem te auxiliar nessa jornada. Acadêmico, você pode estar pensando, mas como iniciar? E esta é a primeira dica, comece com leitura. Ninguém constrói um paper sem leitura. Então inicie lendo sobre a temática do seu paper. Destacar fragmentos importantes do texto é outra dica valiosa. Como selecionar os materiais para a leitura? Lembre-se que você está no ensino superior e deverá avançar no conhecimento científico. Para isso, busque leituras que demonstrem como a ciência avançou sobre o assunto que você está investigando. Então, minha segunda dica é: leia artigos científicos e livros que tratem do assunto. Outra dica preciosa: lembre-se que o título do livro não informa todo o conteúdo que será abordado ao longo da obra. Ou seja, leia com atenção o sumário do livro e folheie a obra. Assim, você poderá encontrar o tema que procura com mais facilidade. E você ainda pode estar se perguntando: mas onde encontro artigo científico? Os artigos podem estar disponíveis online ou em formato físico em revistas acadêmicas do seu curso. Para encontrá-los, você deverá utilizar a biblioteca virtual, disponível na sua trilha de aprendizagem ou ainda no Google Acadêmico. Quanto mais você ler, mais fácil ficará para você montar o seu paper. Após as leituras básicas sobre a temática, chega o momento que você inicia a elaboração da problemática e dos objetivos. Mas o que é problemática? De maneira simples, é uma pergunta sobre o tema que você irá responder no decorrer do seu paper. Por exemplo, imagine que a temática do seu paper é o uso de tecnologias em sala de aula. A sua problemática poderia ser: quais tecnologias um professor de história pode utilizar no ensino médio? Uma outra dica: para elaborar sua problemática, faça perguntas padrões ao tema de pesquisa escolhido. Utilize quem, que, quando, onde, como e por quê. Quando a sua problemática estiver definida, o próximo passo é elaborar o objetivo da pesquisa. O objetivo expressa o que você busca desenvolver no paper e deve estar alinhado com a sua problemática. Para construir seu objetivo, você deve utilizar verbos como analisar, descrever, verificar, identificar, definir, classificar, comparar, diferenciar, entre outros. Você pode separar os objetivos em geral e específico. Por exemplo, se sua problemática for: quais tecnologias um professor de história pode utilizar no ensino médio? Seu objetivo geral poderia ser analisar as tecnologias que podem ser utilizadas nas aulas de história durante o ensino médio. E os objetivos específicos poderiam ser: identificar as tecnologias que são normalmente utilizadas no ensino médio, verificar quais tecnologias são mais viáveis ao uso nos colégios com pouca infraestrutura. O objetivo te guiará no desenvolvimento do seu paper. Lembre-se que a conclusão deverá responder os objetivos propostos para sua pesquisa. Ao finalizar a conclusão, lembre-se de fazer uma leitura geral do seu paper. Nesse momento, pense em seu leitor. Será que ele irá compreender a ideia que você quer transmitir? Se necessário, reescreva algumas ideias de forma mais clara e objetiva. Quando você estiver com todas as etapas do seu paper desenvolvida, é o momento de escrever o seu resumo. Um resumo deverá conter uma breve introdução, seu objetivo, a metodologia utilizada,
seus principais resultados e uma breve conclusão. Observe o modelo de resumo no paper disponível no AVA, construído com frases curtas e diretas. Se você tiver dúvidas durante o processo de pesquisa e escrita do paper, procure o tutor do seu polo de apoio presencial ou entre em contato pelo 0800 642 5000 e fale com um professor do seu curso. Vamos iniciar então. O primeiro passo de uma pesquisa científica é a definição do tema, o título do seu trabalho. O título ele é definido em conjunto entre o aluno e o orientador, no caso, o tutor externo. Dessa forma, é necessário observar que o título necessita seguir a temática do módulo ou do seminário em que o aluno está desenvolvendo o trabalho. No caso, o nosso modelo é a introdução à pesquisa. Na sequência, você consegue observar a identificação. Consta a identificação, então, dos acadêmicos e do tutor externo. No cantinho da tela, todos vão constar com um número, ou o número 1 ou o número 2. Por quê? Porque a forma de identificar cada um deles, ao final, numa nota de rodapé, você vai conseguir observar que consta, referente ao número 1, são todos os alunos, todos os acadêmicos que constituíram o trabalho, e o que se refere ao número 2 seria o tutor externo, entre outras informações que são necessárias. Estas informações seriam informações de turma, o módulo em que se está cursando, a data em que foi realizada. Essas informações elas aparecem então como nota de rodapé. Dando continuidade ao nosso trabalho, nós vamos para a introdução. É preciso que vocês observem o que é a introdução, o que deve constar neste item, o que são especificidades importantes que devem estar aparecendo nessa introdução do seu trabalho. Como a gente utiliza muito um artigo científico, é necessário que conste nessa introdução definições de tema, problematização, objetivos de pesquisa, a metodologia. Observe, então, o modelo que eu tenho para vocês. A introdução é a apresentação inicial do trabalho e possibilita uma visão global do assunto a ser tratado. Ou seja, nesse momento, eu me refiro à contextualização. Então, é importante que vocês tragam a contextualização do tema em que está sendo abordado. Outro item importante é vocês trazerem referências que tragam suporte para o que está sendo escrito. No caso, como referência à introdução, a gente trouxe aqui Perovano. Então, Perovano descreve que a introdução da pesquisa corresponde ao alicerce, a porta de entrada, a vitrine de uma investigação científica, sendo considerada em alguns momentos o marketing de uma investigação científica. O que eu quero dizer com isso? Que ao desenvolver a introdução, ao fazer a contextualização do seu trabalho, é importante que você traga autores que consigam suportar isso. Outro item importante, como foi definido por Perovano, a introdução, se você desenvolver uma boa introdução, já vai chamar para a leitura do seu trabalho. Por isso a importância da escrita no momento da introdução. Observe na sequência que temos, para a construção da introdução, deve-se contemplar alguns itens. Quais seriam esses itens? Então, como eu falei anteriormente, escolha do tema, que consiste em anunciar sua ideia de forma precisa e evidenciar o assunto que será abordado. Então, é necessário que você traga o tema que está sendo abordado para que o leitor consiga compreender sobre o que se trata a sua pesquisa. Problematização consiste em definir o que será estudado, em que situação esse conhecimento será aplicado. Então, é importante também a gente estar fazendo essa definição do problema que está sendo estudado. Trata-se do problema que você precisa resolver com essa pesquisa ou trabalho. Quando possível, pode-se associar os conteúdos vistos em livros e artigos científicos com alguma aplicação prática que pode lhe auxiliar a resolver o problema proposto. Então, essa é a intenção. Trazer o problema e, durante o desenvolver do seu trabalho, a gente resolver esse problema.
Na sequência, é necessário também, numa boa introdução, o estabelecimento dos objetivos. Selecione ao menos 2 objetivos. Inicie com verbos abrangentes na forma infinitiva que indiquem ação. Por exemplo, estudar, avaliar, mensurar, analisar. São verbos que você pode utilizar e que servem de base para a definição dos seus objetivos. E, por fim, é importante que você tenha a indicação breve da metodologia. De que forma vai ser desenvolvido o seu trabalho? Como você vai resolver o problema proposto? Explicitar as fontes de pesquisa, o local de realização, o objeto que será analisado, quais os passos utilizados para a realização do trabalho. Leve em consideração que o leitor do seu trabalho queira repetir o experimento e você precisa descrever a ele, de forma mais detalhada possível, o roteiro da realização da atividade. Então, sempre que você for fazer um artigo científico, pessoal, é importante que na elaboração dele você tenha consciência de que a escrita não é para você, e sim para que outras pessoas leiam. E essas outras pessoas que forem ler o seu trabalho podem, de repente, utilizar ele como base para a realização de uma nova pesquisa. Ou no mesmo tema, ou em regiões diferentes, ou com outros temas, mas utilizar a estrutura que você está desenvolvendo. A introdução para os trabalhos da Uniaselv, que no caso é o trabalho que a gente está apresentando, ela poderá ser construída ocupando cerca de 1 página de trabalho. Mas nunca esqueça, você precisa trazer escolha do tema, problematização, estabelecimento de objetivos e indicação breve da metodologia. Somente assim você irá construir uma boa introdução para a sua pesquisa. Dando sequência às explicações, chegou o momento da gente falar do segundo item do nosso trabalho, que é a fundamentação teórica. Esse é o momento de apresentar uma revisão bibliográfica da pesquisa. A escrita desse item deve seguir o título do trabalho. Por exemplo, se a gente for escrever algum trabalho a respeito de educação à distância, o primeiro momento da fundamentação teórica inicia-se trazendo os conceitos e definições da educação à distância, seguidos da origem da educação à distância no Brasil, a legislação específica e assim por diante. Observe que na construção dos parágrafos, a escrita deve demonstrar uma ligação entre eles. Com base nessa informação, como ocorreu a escrita da nossa fundamentação teórica no modelo em que eu estou apresentando para vocês? A fundamentação teórica consiste em realizar uma revisão dos trabalhos já existentes sobre o tema abordado, identificando o grau de importância e a estrutura conceitual. Isso eu levo em consideração com Perovani 2016. De acordo com o autor, a revisão permite a identificação de questões e temas, bem como a verificação de assuntos ainda não pesquisados. Então, quando a gente for desenvolver uma fundamentação teórica, é importante a gente utilizar como base para a construção alguns itens. E quais seriam esses itens? Então, a gente tem livros, artigos científicos, enciclopédias, monografias, dissertações, teses, filmes, mídias eletrônicas, entre outros materiais cientificamente confiáveis. Ao fazer uso de materiais de outros autores, é importante citar o autor original da obra que está sendo consultada. Para isso, existem alguns recursos. No caso, seriam citações diretas, curtas ou longas. Vamos dar uma olhadinha nas citações diretas, então, pessoal. Citações direta curta. O fragmento não excederá 3 linhas. Como exemplo, então, a gente trouxe uma definição. Segundo Miller, 2013, página 145, as citações são elementos retirados das fontes bibliográficas eletrônicas e documentais. Importantes e necessárias para o autor, ajudando-o no seu raciocínio e na corroboração de suas ideias. Então, essa é a citação retirada diretamente de um livro. Eu copiei de acordo com a escrita do autor. E estou fazendo a citação direta curta. Quando a quantidade exceder a 3 linhas de uma citação direta, ela se torna citação direta longa e deve ser referenciada como no modelo, como no exemplo a seguir. Observe. No caso, as citações longas são apresentadas em parágrafos próprios, com espacejamento simples, destacadas do texto, com recuo de 4 centímetros da margem esquerda,
o tamanho da fonte deve ser menor, no caso, tamanho 10, em relação ao restante do texto. Não há aspas no início e ao término da citação. E ao final, eu trago novamente o autor desta citação. Então, vocês conseguem perceber a diferença existente entre as citações curtas e as citações longas. Nunca esqueça de fazer o recuo dos 4 centímetros e nunca esqueça de colocar em um tamanho um pouquinho menor. Ela precisa ser destacada no seu texto. Outro modelo de citação que vocês podem estar utilizando são as citações indiretas. Para especificar, exemplificar melhor a ocorrência no texto, será reduzido o trecho que define citação indireta e após o mesmo trecho parafraseando a fim de promover exemplo dessa técnica. Vamos lá então. No texto original, a gente tem, descrito por Miller, a citação indireta ocorre se, ao consultar os originais para fazer seu paper, você optar por não fazer cópia ao pé da letra, e sim produzir um texto com as suas palavras, mas com o mesmo sentido do texto do autor. Então, esta seria a citação original. Só que eu não vou fazer a citação original, eu vou fazer uma citação indireta. Então, eu vou parafrasear esse texto. Descrevendo ele, então, a citação indireta se manifesta quando se consulta o texto original e opta-se por não realizar uma cópia exata, e sim pela produção textual, utilizando palavras próprias, sem, com isso, alterar o sentido do texto proposto pelo autor. E ao final dessa citação indireta, eu trago o nome do autor e o ano. Então, você consegue perceber, então, a citação como ela é realizada de forma indireta, onde eu necessito colocar o autor, o ano e a página, e quando eu faço uma citação indireta, eu só trago o autor e o ano ao final. Por quê? Porque eu modifiquei algumas palavras do texto, e essa modificação, ela não tira o sentido do texto, só que ao mesmo tempo ela está sendo reescrita de uma forma diferente. Então, esses são os modelos de citações que você vai utilizar no decorrer da sua fundamentação teórica. Vamos relembrar, então, citações curtas, de até 3 linhas, citações longas, que são superiores a 3 linhas, que devem existir um recuo de 4 centímetros da margem e uma redução no tamanho da letra, e, por fim, as citações indiretas. Com relação ao item materiais e métodos, que é o nosso terceiro item do artigo científico, como é que ocorre a construção dela? A construção dos materiais e métodos em um artigo científico é a etapa que se refere à descrição dos materiais e métodos de pesquisas utilizados. Assume grande importância, pois quando essa etapa está bem escrita, o restante do trabalho será escrito com mais facilidade. É importante observar que o detalhamento de forma que os outros pesquisadores possam replicar a mesma pesquisa que fora feita. Então, assim, é importante que você descreva realmente nessa etapa quais os materiais que você utilizou para construir essa etapa e quais os métodos. Os métodos a gente vai estar falando na parte de metodologia. Então, vamos suportando, então, esse primeiro parágrafo que foi comentado a respeito de materiais e métodos. Segundo Ferreira, ao elaborar a seção materiais e métodos, faça uma descrição detalhada de cada um deles, explicando as razões que o levaram a concebê-los, modificá-los e empregá-los. O autor destaca ainda que o aspecto mais importante nesse item é proporcionar a quantidade adequada de informações sobre como a pesquisa foi conduzida. Ok? Sendo assim, o primeiro item que deve aparecer e ser escrito nesta seção são os procedimentos metodológicos utilizados no decorrer da pesquisa. Apresente na sequência os critérios para a escolha dos participantes e ou materiais utilizados. Descreva a sequência de etapas realizadas na condução da pesquisa, mencionando como os dados foram levantados e tabulados para análise. Eu trouxe para suportar aqui Servo. Como ele expõe? Ele expõe que método científico apresenta a observação, a descrição, a comparação, a análise, a síntese, além dos processos mentais de dedução e de indução comuns a todo tipo de investigação. Ou seja, o autor está dizendo que, quando a gente for realizar uma pesquisa,
os métodos que a gente pode utilizar no momento da realização da pesquisa. É o método qualitativo, quantitativo ou misto. A escolha da pesquisa, durante a escolha da pesquisa, é necessário determinar alguns itens que oferecem suporte para a conclusão do estudo. Descreva o local em que será realizada a pesquisa, a cidade, bairro, estado, grupos, região, a vegetação, entre outros itens, desde que esteja direcionado com o tema em que você está desenvolvendo o trabalho. Descreva como você irá obter essas informações por meio de entrevista, de conversas, de questionário, um estudo de caso, entre outros também que você pode utilizar. Estes são considerados os instrumentos que indicam as técnicas a serem utilizadas no momento da coleta dos dados. Então, depois que a gente tem toda a descrição, eu defini o modelo, se ela vai ser qualitativa, quantitativa ou mista. Eu descrevi onde será a minha pesquisa, qual o local da minha pesquisa, quais as informações, como eu vou obter as informações necessárias para a minha pesquisa. É chegado o momento de definir o período em que essa pesquisa irá ocorrer. Dia, mês, ano, como ela irá ocorrer, se a gente vai realizar uma pesquisa por meio eletrônico, por meio físico. E, por fim, quais as ferramentas utilizadas para a coleta de dados e para a análise dessas informações obtidas. Vocês vão utilizar algum software? Se for utilizar um software para verificar e para analisar as informações obtidas, é necessário descrever o software também. Para suportar tudo isso, Servo descreve que todas as informações reunidas nos passos anteriores devem ser comparadas entre si e analisadas. A análise, a partir da classificação ordenada dos dados, do confronto dos resultados das tabelas e das provas estatísticas, quando empregadas, procura verificar a comprovação ou não das hipóteses de seu estudo. Então, se eu tiver todas essas informações bem detalhadas, quando eu obter essas informações, que eu tiver todos os resultados e as tabelas, eu consigo verificar se o meu estudo foi positivo ou se o meu estudo foi negativo, se eu vou conseguir resolver o problema definido lá na minha introdução ou se eu não vou conseguir resolvê-lo. Nunca esqueça de utilizar, de descrever e detalhar os gráficos, tabelas, figuras, registros fotográficos, textos, maquetes, croquis que você tenha feito uso durante a realização dessa atividade. Como é que ocorre, então, a descrição ou a apresentação dessas informações? Você vai trazer, normal, uma figura, no caso, eu trouxe uma imagem do caderno de metodologia científica, só que eu preciso, antes de mais nada, colocar um título para essa minha figura e colocar a fonte. E aí sim eu vou estar fazendo da forma correta, metodologicamente. Então eu tenho como título da minha figura, eu identifico ela como figura 1, que é a primeira figura que vai estar aparecendo no meu trabalho. Capa do livro didático de metodologia científica. Então eu estou identificando, eu estou colocando um título nessa minha figura. Trago a figura então e ao final a fonte. Essa figura foi retirada do livro de Miller do ano de 2013. Então é importantíssimo a gente fazer. Sempre que você utilizar algum material, utilizar alguma tabela, algum gráfico, alguma informação a mais no seu trabalho, coloque o título e a fonte de onde foi retirada essa informação. Outro item importante, após a apresentação dessa figura, desse material que foi utilizado, é importante a contextualização para que os outros consigam, para que as pessoas que forem ler, consigam interpretar de forma correta a figura que está descrita. Então, é o momento de você fazer a descrição do material. No caso, a figura 1 tem a finalidade de ilustrar a forma que o aluno poderá utilizar para apresentar o seu registro fotográfico. Observe que a mesma está devidamente referenciada. Contém o título de acordo com o estabelecido nas normas que seriam a NBR 6023. Então, é importantíssimo a gente levar em consideração o momento de fazer a nossa apresentação, seja ela o que for, registro fotográfico, a imagem que você for escolher para apresentar, para que o leitor consiga compreender o contexto, ela precisa ter o título e a fonte e, ao final, a descrição. Correto? O item 4 do nosso modelo, ele trata, então, a parte de resultados e discussões.
O que são os resultados e discussões? É o momento, então, de você trazer para o seu trabalho científico, para o seu artigo científico, o que realmente aconteceu. Quais foram os resultados da pesquisa que você realizou? Aqui a gente trata assim: neste campo, faça o relato de suas observações, após a análise dos elementos elencados na fundamentação teórica descrita anteriormente neste documento. Utilize a teoria abordada na introdução e fundamentação teórica para justificar os seus achados e descreva de que maneira os dados encontrados contribuem para ampliar o conhecimento obtido nos materiais consultados. Então, é o momento de você trazer toda a fundamentação, a parte de fundamentação teórica que você apresentou sobre o item, traga essa fundamentação teórica para suportar agora os teus achados e para dar continuidade na sua discussão. Para demonstrar como pode-se desenvolver essa etapa, quando as informações forem provenientes de uma pesquisa quantitativa, os dados podem ser apresentados conforme descrito no modelo a seguir, que analisa a quantidade de trabalhos publicados nas diversas edições da JOIA, que seria a Jornada de Integração Acadêmica da UniaSelv. Então, a gente vai estar apresentando agora, se for, no momento em que você definiu a metodologia, foi definida a metodologia de pesquisa quantitativa. Então, como aparece, como você deve trazer os resultados dessa sua pesquisa quantitativa? Você vai desenvolver tabelas, quadros, que consiga comprovar. Então, no caso aqui, a gente trouxe uma tabela. Eu vou identificar como tabela 1, porque é a primeira tabela que a gente vai estar apresentando nesse modelo de artigo científico. O título, então, dessa tabela: número de trabalhos aprovados por temática e edição da JOIA. Eu monto, na hora de montar a tabela, então, você precisa colocar a edição e cada uma das suas definições ou das suas temáticas, o ano em que ocorreu, ou seria a edição aqui no caso, de cada uma, e ao final, o total de cada um, com a quantidade de trabalhos submetidos para a JOIA, publicados, né, na Jornada de Integração Acadêmica. Nunca esqueça, como a gente comentou anteriormente, no momento de fazer a apresentação da figura. Então, não esqueça, você colocou uma tabela, descreva essa tabela. No caso, a gente vai estar descrevendo da seguinte forma: ao analisar a tabela 1, é possível verificar que o total dos trabalhos submetidos à JOIA atingiu sua maior quantidade de trabalhos em sua terceira edição, com 779 trabalhos. E a quarta edição da jornada teve a menor quantidade de trabalhos submetidos, totalizando 509 trabalhos. Possível observar também que as áreas de ciências sociais aplicadas e outra foram as que mais tiveram participações nas edições da JOIA. Então, são informações, pessoal, que vocês já têm no desenvolvimento da tabela. O que foi feito? Foi apenas descrito essas informações, foram apresentadas para que o leitor consiga compreender, porque se a gente só colocar uma tabela sem a descrição, sem as informações, o leitor não consegue compreender o porquê dessa tabela. Ele sozinho vai precisar fazer essa análise. Então, você vai trazer essas informações. Lembrando sempre que para suportar, então, como a gente apresentou na fundamentação teórica e nos métodos, a pesquisa quantitativa, eu trago agora, então, para estar suportando a descrição da minha tabela. Colaborando com o tema, Perovano, 2016, página 151, descreve que pesquisa quantitativa é apresentada quando o pesquisador realiza a coleta de dados no intuito de responder às hipóteses elaboradas, transformando as variáveis encontradas em números para que se possa explicar os eventos encontrados. Então, eu trouxe a tabela, eu trouxe uma descrição da minha tabela e trouxe um autor que consiga suportar o que foi apresentado, certo? Com relação à pesquisa quantitativa. Agora, lembra que a gente comentou, além de pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa. Como ocorre, então, o momento de uma pesquisa qualitativa? Como ocorre a descrição das informações? Quando as informações forem provenientes de uma pesquisa qualitativa, a apresentação dos resultados e discussão dos dados ocorre de forma teórica. Para exemplificar, utilizou-se o artigo A Importância da Gestão de Pessoas para a Qualidade de Vida no Trabalho, o qual
foi publicado na Joia, Jornada de Integração Acadêmica, na edição de 2017. O que se buscou com esse artigo? O artigo ficou disponível pelo período de 30 dias, no intuito de que professores, coordenadores, tutores e acadêmicos tivessem tempo hábil para realizar comentários sobre o material apresentado. E esses comentários é o que a gente trouxe para você como modelo de uma pesquisa qualitativa. Seguindo todos os parâmetros apresentados anteriormente, então o primeiro passo, eu elaboro o quadro, eu trago a identificação dele, então quadro 1, e o título do meu quadro, comentários sobre o artigo publicado na Joia, na edição de 2017. No meu quadro consta, então, o nome do artigo, que seria a importância da gestão de pessoas para a qualidade de vida no trabalho, o período, que foi no mês de novembro do ano de 2017, e o comentário. Então, eu trouxe aqui 3 comentários que foram os mais relevantes, só para que você tenha uma noção de como se constrói, então, as informações de uma pesquisa qualitativa. Lembre-se sempre, então, de indicar a fonte de onde foram retiradas as informações. Após a definição do quadro, título e inclusão da fonte, eu vou fazer a descrição como ocorreu nos outros modelos. Então, o quadro 1 apresenta os comentários realizados acerca do material disponibilizado pelo autor. Levou-se em consideração no momento da análise a temática estudada, a escrita e a importância desse trabalho para a sociedade acadêmica, que está recebendo essa publicação. Então, eu estou descrevendo os comentários realizados no decorrer, ali na apresentação do meu quadro. Para suportar essa minha descrição, os resultados apresentados por meio da pesquisa qualitativa comprova como os dados serão tratados. Os esclarecimentos, as observações, as explicações, descrições dos termos, conceitos e variáveis, trazendo então a citação de Perovano. Portanto, após as explicações sobre a apresentação dos resultados na metodologia quantitativa e qualitativa, é possível, então, perceber a diferença de escrita e análise entre ambas, bem como a importância de apresentar os resultados e discussões encontrados no estudo realizado. É o momento, então, de apresentar o que foi alcançado, o que se atingiu. E você conseguiu perceber de forma bem... a escrita demonstra realmente, consegue explicar como foram apresentadas, então, a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa. Então, esses são itens importantes e que devem constar no tema de resultados e discussões. Vamos iniciar, então, o 5º item do nosso trabalho, do nosso artigo modelo, que seriam as conclusões. Este é o momento de responder os objetivos definidos no início da pesquisa. Quando a gente definiu a parte de introdução, foram apresentados os objetivos. A conclusão desse nosso trabalho, então, se a gente for observar, para produzir a conclusão, deve-se retomar os objetivos elencados no início do trabalho, pois faz-se importante para cada objetivo traçado tenha sido atendido. Assim como pode ser apresentada uma síntese dos resultados. Veja aqui 2 formas para compor a conclusão de seu trabalho. Então, foram apresentadas o objetivo principal, então, da conclusão é responder os objetivos definidos para a sua pesquisa. Então, aqui, 2 formas. Apresentar a conclusão em frases curtas e focadas. No caso, foi apresentada a estrutura básica de um artigo científico cobrado pela Uniaselv, assim como abordados os passos básicos da pesquisa, a estrutura e conteúdo de um artigo científico. Frases curtas e bem focadas, então eu fui bem direta e disse o que foi apresentado e o que vai se responder com a conclusão. Outra possibilidade, foi apresentada a NBR, que seria a norma, 6023 do ano de 2002 da ABNT, como norteadora para a construção dos artigos científicos construídos pelos acadêmicos da Uniaselv. Então, são frases curtas e bem focadas. Esse é uma das formas de você compor a conclusão. A outra forma é apresentar a conclusão em frases alongadas, que contemple as observações do pesquisador. Então, como a gente poderia estar fazendo? Esse trabalho fez uma incursão na trajetória da construção de um trabalho científico,
a fim de mostrar ao acadêmico da Uniaselv o caminho a ser percorrido, desde a escolha do assunto até a elaboração do artigo finalizado. Nessa perspectiva, apresentou-se os principais passos da pesquisa, a composição do trabalho de acordo com as normas da BNT, além da estrutura e conteúdo de um artigo científico. Outro parágrafo seria: a composição dos elementos do trabalho científico solicitados pela Uniaselv é definida na NBR 6023 do ano de 2002, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, com base na apresentação da estrutura definida nesse texto normativo. Foi dado ênfase especial aos elementos textuais, os quais constituem basicamente em introdução, desenvolvimento e conclusão do trabalho científico. Na parte final das conclusões, é interessante apontar possíveis aprofundamentos sobre o tema estudado, bem como possíveis interações com outros temas, abordagens metodológicas, materiais, aplicações e sugerir ao leitor do seu trabalho possíveis encaminhamentos para pesquisas futuras. Exemplifica-se a sugestão da realização de pesquisas futuras com indicação de realização de estudo bibliométrico sobre os trabalhos publicados na Joia e na revista Maiêutica. A partir da estrutura básica desse trabalho, permite-se aos acadêmicos da Uniaselv desenvolver seus artigos científicos com mais discernimento sobre a estrutura básica cobrada na instituição. Ao submeter o seu artigo para revistas ou eventos externos, é importante verificar e adequar o trabalho às regras e formatações solicitadas. Então, foi uma forma da gente fechar o trabalho, fazer a parte de conclusão, então. O que deve constar para que você realmente faça uma boa conclusão do seu trabalho? Traga ou em frases curtas e bem objetivas, ou em frases mais alongadas e que chamem a atenção do leitor para que ele consiga ler e, ao final, ele possa ter, então, futuras pesquisas para serem realizadas. Esse é o objetivo, então, da conclusão de um artigo científico. Para finalizar o seu artigo científico, o item que fecha realmente todas as informações seriam as referências. Nesse campo, você deve constar as referências de todos os materiais que foram utilizados no momento da construção do artigo científico. Perceba que existe um padrão, observe todas as informações que devem ser descritas. Por exemplo, os autores, o título, o local, o ano, entre outras informações. O que é importante você fazer nesse momento? Verificar, faz um checklist, imprima, faça a impressão do seu artigo científico a hora que ele estiver pronto e faça uma análise e verifique, faz um checklist de todas as referências. Você apresentou lá no início as normas da BNT, você falou sobre a NBR 6023, é o momento de você trazer nas suas referências, então você precisa apresentar. A gente falou a respeito do Servo 2006, ele consta aqui também no momento das referências, ó. Ferreira é outro autor que a gente utilizou para suportar, então, a parte teórica que foi apresentada. Miller e, por fim, o Perovano. Então, todos os autores que foram utilizados no decorrer do meu trabalho, na escrita do meu trabalho, é o momento de fazer as referências deles, trazer todos os autores. Até para que o leitor, no momento de realizar a leitura, consiga verificar quais foram as obras pesquisadas e se elas realmente foram confiáveis, se elas trazem subsídios e se elas suportam realmente a pesquisa realizada. Então, esse é o objetivo das referências. Bom, agora que você já passou por todas as etapas de construção de um artigo científico, acompanhou comigo o modelo que está sendo apresentado, chegou o momento de conversarmos a respeito do resumo. Como ocorre sua construção? O que deve constar nesse campo? Qual o tamanho permitido para a construção do resumo? Observe, então, o resumo, como ele deve ser desenvolvido. O presente trabalho tem por objetivo caracterizar os principais pontos para a apresentação dos trabalhos científicos para os cursos da Uniaselv. Um elemento obrigatório do trabalho científico e o primeiro item a ser visualizado é o resumo, que deve ser montado somente após o desenvolvimento do trabalho, pois explicita a essência do trabalho e das ideias do autor.
e é através deste que se motivará os leitores à leitura do trabalho na íntegra. Os itens indispensáveis para compor o resumo são o tema a ser tratado, os objetivos, as referências teóricas que apoiarão a construção do trabalho, a metodologia adotada, os resultados e as conclusões. Para esta etapa, deve-se construir um resumo de, no máximo, 250 palavras, composto em um único parágrafo, sem recuo da primeira linha. Usa-se fonte Times New Roman, espacejamento simples, alinhado à esquerda, tamanho 12 e itálico. Então, assim, respondendo a todas as perguntas que eu fiz no momento de iniciar a nossa conversa sobre o resumo, eu trago para vocês, então, o que realmente é necessário constar. Você pode perceber ali o tema a ser tratado, então traga o assunto, traga o tema. Quais os objetivos que vão ser discutidos nesse trabalho? As referências teóricas, então você tem alguma referência teórica, da fundamentação teórica que você acha importante, traga ele para apoiar, então, a construção do seu trabalho. Qual a metodologia? Lembra que a gente conversou sobre metodologia qualitativa e quantitativa? Então, é o momento de você trazer ela também e como ela vai ser desenvolvida. Os resultados, então, quais foram os resultados alcançados e, por fim, as conclusões do seu trabalho. Tudo isso, pessoal, deve constar em um único parágrafo e, no máximo, 250 palavras. Não esqueça que, ao final do resumo, você deve trazer palavras-chave. Na Uniaselv, a gente utiliza um padrão entre 3 e 5 palavras-chave. Então, no caso, as nossas palavras-chave para o desenvolvimento desse artigo científico, que no caso aqui está servindo como um modelo para nós, seria artigo científico, normatização e NBR 6022. Então, são as palavras-chave para a leitura do nosso trabalho. Este é o material que eu preparei para apresentar a vocês. Espero que tenham gostado e que aproveitem ao máximo o conteúdo apresentado. Em caso de dúvidas, procure-nos por meio dos nossos canais de atendimento. Desejo a todos sucesso e até breve!